Agentes públicos é gênero, que traz as seguintes espécies: agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração. Agentes políticos são aqueles agentes, pessoas físicas, que prestam serviço à administração pública, que estão inseridos em algum cargo da administração pública e que a sua competência, a sua atribuição, ela advém diretamente da Constituição Federal. Nós temos como exemplo de agentes políticos os chefes do Executivo, presidente da República, governadores dos estados e prefeitos dos municípios. Também temos os membros das casas legislativas, tanto da União quanto dos estados e dos municípios, ou seja, deputados, senadores, temos os deputados estaduais e temos também os vereadores. Outra espécie de agentes políticos são os membros do Ministério Público. Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Então nós temos os promotores de justiça e também os procuradores de justiça. Característica marcante dos agentes políticos é que eles possuem autonomia funcional, independência e as suas competências e as suas atribuições são advindas diretamente da Constituição Federal. A segunda espécie de agentes públicos são os servidores públicos. Os servidores públicos são pessoas físicas que atuam em prol do Estado e em prol da coletividade e que praticam atos de execução. Atos que são emanados pelas autoridades superiores, no caso, os agentes políticos. Quanto aos militares, nós deixamos o assunto para ser tratado em outro vídeo, porque é um assunto que merece maior atenção. Mas podemos aqui salientar de forma bem superficial que os militares se dividem em militares federais e militares estaduais. Então nós temos como militares federais a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, temos a Polícia Federal e no âmbito dos estados nós temos a Polícia Militar. Então veja que os militares são divididos em militares federais e militares estaduais. Sabemos que a Polícia Militar é regida por princípios próprios, por regras próprias, como a disciplina e a ordem. Sabemos também que não cabe habeas corpus em caso de policial militar preso, salvo se houver flagrante ilegalidade nesse ato. Por último, nós temos como agentes públicos os particulares em colaboração. Particulares em colaboração são aqueles particulares que prestam serviço público, seja por delegação, por nomeação ou também por convocação compulsória. Então nós podemos citar aqui a figura do mesário, a figura do jurado e a figura também do cartorário. Temos aqui que asseverar que os particulares em colaboração, quando estão a serviço da administração pública, eles são tidos como funcionários públicos. E estando nessa condição de funcionários públicos, eles são submetidos às regras dos funcionários públicos. Então, devemos dizer aqui que um mesário, por exemplo, se ele pratica algum crime no exercício da profissão, nessas condições, ele se submete às regras do direito penal como se funcionário público fosse. A importância desse vídeo é apenas te colocar a par dessa classificação dos agentes públicos. Então nós temos os agentes públicos como gênero, que comporta várias espécies. Voltamos a repetir, nós temos os agentes públicos enquanto agentes políticos, enquanto servidores públicos, enquanto militares, sejam eles na esfera federal ou estadual, ou os agentes públicos particulares em colaboração, seja ele por nomeação, seja ele por chamada compulsória do Estado, que prestam serviço temporário em prol da coletividade em alguma dessas situações. Dito isso, eu espero que você tenha compreendido o assunto e essa classificação doutrinária. Deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.